Você está vivendo um processo na sua vida e não está entendendo por quê? Saiba que todavia não é um castigo de Deus para te matar, e sim uma escola de aprendizado para que o propósito do Senhor se conclua na tua vida. E eu posso te ajudar a entender o processo que você está vivendo. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai receber uma grande edificação e um norte que você precisa para continuar caminhando nesse processo. Vamos lá? No livro de Jonas, a partir do capítulo 1, a Bíblia vai nos relatar que o Senhor ele tem um chamado para Jonas, dizendo: Jonas, vai até a cidade de Nínive e apregoa contra essa cidade, porque a sua maldade ela subiu diante de mim. Entenda isso. O chamado foi simples. A tua maldade subiu diante de mim e eu quero que você vá lá e pregue contra ela. Só que Jonas, em vez de se levantar e seguir o norte que Deus estava dando para ele, ele se levanta para fugir do chamado de Deus. Ele se levanta para fugir daquilo que Deus tinha determinado. Jonas, ele vai, desce até a Jope, compra uma passagem e sobe para Tarsis. A Bíblia vai dizer que essa passagem é para um navio. Entenda que quando Deus ele fala com você, você precisa ouvir e, independente das circunstâncias que você vai caminhar, você precisa ouvir atentamente a voz de Deus. Que Jonas ele ouviu a voz de Deus e ele, em vez de fazer aquilo que o Senhor determinou, ele simplesmente ele vai numa rota ao contrário. Então eu quero chamar a tua atenção para este momento. Muitas das vezes o Senhor ele tem abrido um leque para a sua visão. Ele tem mostrado o propósito para que você caminhe e ele tem mostrado o destino para que você chegue. Só que você está indo para um caminho ao contrário. E esse caminho ao contrário pode estar surgindo um processo de vento e tempestade na tua vida. É aqui que você está se debatendo. E é algo muito importante você compreender o que está acontecendo, entender qual o processo que você está passando e recalcular a rota que você está tomando. Se você está tomando uma rota ao contrário, saiba que vai levantar processos na tua vida para que você recalcule essa rota e continue caminhando no destino que Deus tem para você. Jonas ele se levanta, compra uma passagem, vai para Tarsis. Só que no meio do caminho, naquele navio, se levanta uma grande tempestade. E essa tempestade estava abalando todos aqueles que estavam à sua volta. Só que através da desobediência de Jonas ou a falta de entendimento da voz de Deus, faz com que todos à sua volta comecem a perecer. E é isso que Deus quer chamar a tua atenção neste momento. Às vezes você está diante de um processo e você não está entendendo e só precisa recalcular a rota. Você quer recalcular a rota? Você quer reconhecer que a rota está errada? Porque às vezes nós entramos em negócios que não é para entrar. Às vezes nós fazemos alianças com pessoas que não é para fazer aliança. Às vezes nós estamos tomando uma direção que Deus não está no negócio. E aí o processo começa a se levantar. As tempestades começam a surgir e você não está entendendo o que está acontecendo. Você está falando: Senhor, me ajuda. Você ora, você pede resposta e nada acontece. Se Deus falou para você que você vai morar em uma outra nação e você começa a arrumar os seus próprios jeitos, as suas próprias vontades para chegar de qualquer jeito naquela nação, saiba que no meio do caminho você vai enfrentar um processo difícil, porque você está querendo atropelar aquilo que Deus falou. Deus falou que tem uma nação? Sim, mas como eu vou chegar lá? Senhor, me dê uma direção. Não é eu pegar, agir das minhas próprias impulsões para chegar nessa nação de qualquer maneira, ilegalmente, fazendo tudo ao contrário. E aí no meio da rota vai surgir processos que eu vou acabar me embaraçando e vai falar: não, será que Deus mentiu? Será que era mentira o que falaram para mim? Ai, será que Deus não quer isso para minha vida? Será que eu estou sendo castigado por Deus? Não, é simplesmente você não entendeu a voz de Deus e não compreendeu verdadeiramente o que Ele quer para a sua vida. Então agora você precisa entender que Deus ele tem um destino.
Deus, ele tem algo reservado para a sua vida. Mas esse processo que você está vivendo, todavia, talvez seja uma rota que precisa ser recalculada. Talvez você está todo embaraçado, tentando compreender se você fechou um bom negócio ou se verdadeiramente você precisa mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, se você precisa mudar de igreja, se você precisa mudar de bairro, mudar de emprego, e está todo embaraçado porque não está conseguindo ver e entender o que Deus quer para a sua vida. Só que o Senhor está te chamando para recalcular a rota. Recalcular. Por quê? Porque é nesse recalcular, é nesse repensar que você vai entender o processo que você está vivendo. E quando eu entendo o processo que eu estou vivendo, eu entendo que tudo tem um tempo determinado. Eu entendo que Deus, todavia, tem o controle de toda a situação. E eu entendo que até o processo mais dolorido que eu possa vivenciar na direção de Deus é escola de aprendizado para me obter uma grande resposta, uma grande vitória. Saibas que tem processos que é causado por desobediência. Saiba que tem processos que acontecem na minha e na sua vida é porque nós pegamos a prova com a própria mão. Mas saiba que tem processo que é inevitável. É o próprio Deus te colocando dentro dele para que você... Tem processo que é eu que causo com as minhas próprias mãos, fazendo as minhas próprias escolhas e as minhas próprias vontades, sem pedir nenhuma direção de Deus. Mas saiba que tem processos que é o próprio Deus te colocando para que o sonho dele se cumpra. Na história de Jonas, no livro de Jonas, vai dizer sobre um processo que ele mesmo causou. Olha, entenda isso. Ele mesmo causou porque ele fugiu da direção de Deus. Mas saiba também que tem processos como o de José, que foi o próprio Deus que permitiu que ele passasse para que ele se tornasse o governador do Egito. Então você precisa entender se o processo que você está passando é por desobediência, se é preciso você recalcular a rota, ou se é o próprio Deus que te colocou nesse processo para que você se torne uma grande pessoa, uma grande mulher, um grande homem, um grande proprietário, uma grande mãe, uma grande esposa. Você entende? Nós precisamos analisar. O processo que eu estou vivendo, é eu que estou causando ou é Deus que está causando? O processo que eu estou vivendo de desobediência, eu estou agindo como Jonas, fugindo de todos os lados. Eu preciso entender que o processo que eu estou vivendo é causado por mim mesmo ou é Deus que está me colocando para que eu possa ser moldado para algo muito maior. Então, neste momento, você precisa entender, eu sou Jonas ou eu sou José? Jonas, ele ouve a voz de Deus e ele caminha ao contrário daquilo que Deus ordena. José, ele ouve a voz de Deus, ele caminha em direção aos sonhos que Deus tem para ele, porque ele começa a planejar, a contar os seus sonhos. E saiba que quando Deus, ele tem um sonho para você, ainda que você passe por processos difíceis, mas se você está na direção de Deus, tem um governo te esperando. Tem um governo te esperando. E saiba que tudo tem um propósito diante de Deus. Saiba que tudo tem um propósito nessa terra. E há tempo para todas as coisas. Então, se o tempo de Deus é de aprendizado, e saiba que se você está vivendo um processo muito difícil, esse é o momento de você entender: eu causei ou Deus está causando? É eu que estou causando esse processo e preciso recalcular a rota, ou é Deus que está me colocando para que eu possa aprender a administrar a minha vitória futura? Então, se você precisa entender e compreender, saiba que o tempo de Deus vai chegar. Saiba que o tempo de processo vai passar. E saiba que o Senhor, ele tem algo reservado, preparado para a sua vida. E o tempo de promessa vai se cumprir. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida, na tua família. E você vai cantar o hino da vitória. Você toma posse dessa palavra?